As classes de palavras são categorias nas quais as palavras são distribuídas de acordo com a sua natureza e sua função gramatical no enunciado. Assim sendo, marque a alternativa em que o vocábulo destacado está tipificado conforme a sua classe de palavra. A. Enquanto a região Centro-Oeste registrou alta de 14% nas mortes. Advérbio. B. Os pesquisadores identificaram que, a partir de 2014, houve forte queda na taxa de mortalidade. Conjunção. C. Os acidentes de trânsito são bastante sensíveis às condições econômicas. Adjetivo. D. Contribuiu para o aumento da mortalidade nessas regiões. Preposição. Ponto. O Brasil registrou um aumento de 13,5% nas mortes. Adjetivo. Resposta. B. Os pesquisadores identificaram que, a partir de 2014, houve forte queda na taxa de mortalidade. Conjunção. Que é uma conjunção integrante, introduzindo uma oração subordinada substantiva, enquanto é uma conjunção, introduzindo uma ideia de oposição ou simultaneidade entre duas ações. Bastante é um advérbio de intensidade, modificando o adjetivo sensíveis. Nessas, é uma contração da preposição em, com o pronome demonstrativo essas, indicando uma relação de lugar. Aumento é um substantivo, indicando o objeto direto da ação verbal registrou. 2. Tendo por base a passagem mostrando resultados bastante frustrantes em relação à meta global. Assinale o item em que a concordância se faz corretamente dentre as estruturas seguintes. A. Eles mostraram resultados bastante satisfatórios em relação à meta global. B. Ele mostrou bastante resultados em relação à meta global. C. Eles mostraram bastantes resultados em relação à meta global. D. Ele mostrou resultados bastante satisfatórios em relação à meta global. Eles mostraram bastante satisfatórios resultados em relação à meta global. Resposta. C. Eles mostraram bastantes resultados em relação à meta global. A. Eles mostraram resultados bastante satisfatórios em relação à meta global. B. Ele mostrou bastante resultado em relação à meta global. D. Ele mostrou resultado bastante satisfatório em relação à meta global. Eles mostraram resultados bastante satisfatórios em relação à meta global. 3. No período são os autores do estudo que avaliou a mortalidade no trânsito. A oração destacada é tipificada como A. Oração subordinada substantiva objetiva direta. B. Oração subordinada adverbial causal. C. Oração subordinada adjetiva restritiva. D. Oração subordinada adverbial consecutiva. Oração subordinada adverbial temporal. Resposta. C. Oração subordinada adjetiva restritiva. A oração que avaliou a mortalidade no trânsito desempenha essa função ao modificar o substantivo do estudo. Ela fornece uma informação essencial sobre o estudo específico ao qual se está referindo. Se retirarmos essa oração, a frase perderá parte de sua especificidade e clareza. 4. Atente-se ao uso da vírgula nos trechos destacados, em 1 e 2, para marcar a alternativa correta. 1. Os acidentes de trânsito são bastante sensíveis às condições econômicas, pois cada vez que a economia cresce. 2. As regiões Sul e Sudeste apresentaram queda de 1,5% e 2,8%, respectivamente, enquanto a região Centro-Oeste registrou alta de 14% nas mortes. A. É facultativo em 1 e em 2 por anteceder classes de palavras como conjunção e advérbio. B. É facultativo em 2 em decorrência da pouca extensão do advérbio. C. Apenas em 2 é obrigatório, em decorrência da posição deslocada do advérbio. D. Apenas em 1 é facultativo, em decorrência da conjunção coordenada explicativa. A vírgula é obrigatória em 1 para separar uma oração subordinada adverbial temporal e obrigatória em 2 para enumerar regiões e taxas. Resposta. B. É facultativo em 2 em decorrência da pouca extensão do advérbio. Como o advérbio respectivamente é curto e a pausa que ele requer é mínima, a vírgula pode ser considerada facultativa. Isso significa que a frase também seria gramaticalmente correta se a vírgula após, respectivamente, fosse omitida. 5.
O verbo destacado em houve forte queda na taxa de mortalidade, transposto para a terceira pessoa do singular do pretérito mais que perfeito do indicativo, está corretamente estruturado no item A, houvesse. B, havia. C, houver. D, houvera. E, haveria. Resposta. D, houvera, pretérito mais que perfeito. Eu houvera, tu houveras. Ele houvera, nós houvéramos, vós houvereis, eles houveram. 6. Sobre o pronome referencial destacado no excerto a seguir, marque a alternativa correta. Entre 2010 e 2019, o Brasil registrou um aumento de 13,5% nas mortes, em números absolutos, no trânsito, em relação à década anterior, com uma taxa de mortalidade por 100 mil habitantes que cresceu 2,3% neste período. A. Constitui uma infração, pois, como se refere ao período à década anterior, deveria ser nesse período. B. O pronome se refere corretamente ao trecho entre 2010 e 2019. C. O pronome se refere corretamente ao trecho no trânsito. D. Constitui uma infração, pois, como se refere ao período entre 2010 e 2019. Deveria ser naquele período. E. O pronome se refere corretamente ao trecho à década anterior. Resposta. E. O pronome se refere corretamente ao trecho à década anterior. Na frase fornecida, o pronome neste está sendo usado para referenciar o período mencionado anteriormente, que é a década anterior. Embora o termo neste pareça indicar proximidade temporal, ele está sendo utilizado para se referir ao período específico mencionado na frase, que é a década anterior à de 2010 a 2019. 7. Assim como o vocábulo destacado nesta quarta-feira, 2 de agosto, trata-se também de uma composição a palavra negritada em A. O vinagre é um produto obtido da fermentação acética do vinho. B. A infelicidade é um alto preço a pagar. C. A lealdade é uma atitude rara nos dias atuais. D. Os amantes só se encontravam ao entardecer. E. Infelizmente, o voo foi cancelado devido ao mau tempo. Resposta. A. O vinagre é um produto obtido da fermentação acética do vinho. A palavra vinagre é formada pela combinação de duas partes, vinho e agre. A primeira parte, vinho, se refere à bebida alcoólica obtida através da fermentação do suco de uva ou de outras frutas. A segunda parte, agre, deriva do latim acer e significa azedo ou azedume. Quando o vinho é exposto à oxidação por bactérias acéticas, ocorre a transformação do álcool em ácido acético, resultando em uma substância azeda, conhecida como vinagre. 8. O período, no entanto, houve redução na quantidade de óbitos por atropelamentos traz, ao contexto do segundo parágrafo, uma progressão A. Adversativa. B. Explicativa. C. Conclusiva. D. Alternativa. E. Aditivas. Resposta. A. Adversativa. A conjunção, no entanto, indica uma oposição ou contraste em relação à ideia apresentada anteriormente. 9. A palavra destacada no trecho coincidindo com a intensidade da crise econômica pré-impeachment é formada por A. Composição por justaposição. B. Derivação sufixal. C. Derivação parassintética. D. Composição por aglutinação. E. Derivação prefixal. Resposta. E. Derivação prefixal. Na palavra pré-impeachment, o elemento prega um prefixo que indica anterioridade, enquanto impeachment é a palavra principal. Portanto, a formação da palavra ocorre por derivação prefixal, já que o prefixo pré é adicionado à palavra impeachment para modificar seu significado. 10. Em uma emocionante corrida de cavalos, 5 majestosos equinos competem pela vitória: Pégasus, Sansão, Rocinante, Spirit e Pesadelo. Detalhes cruciais sobre a ordem de chegada desses nobres corredores foram revelados, tornando a resolução deste intrigante enigma ainda mais cativante. Pégasus exibiu sua impressionante velocidade, ultrapassando Spirit e Rocinante. Spirit demonstrou agilidade ao cruzar a linha antes de Pesadelo. Sansão superou Pégasus, garantindo uma posição à frente deste. Pesadelo,
embora não tenha conquistado o último lugar, não foi o primeiro. Diante desses dados, o cavalo que ocupou a honrosa terceira posição ao cruzar a linha de chegada neste empolgante evento equestre foi A. Spirit, B. Pegasus, C. Sansão, D. Rocinante, E. Pesadelo. Resposta: A. Spirit. Sansão. Ele é mencionado como tendo superado Pegasus, o que implica que ele está em primeiro lugar na corrida. Pegasus, foi mencionado que ele ultrapassou Spirit e Rocinante. Portanto, ele está à frente desses dois cavalos, mas atrás de Sansão, o que o coloca em segundo lugar. Spirit, foi mencionado que ele cruzou a linha antes de Pesadelo. Como ele está atrás de Pegasus na corrida, isso o coloca em terceiro lugar. Pesadelo, não foi mencionado que ele ficou em último lugar, mas também não foi o primeiro. Assim, ele deve estar atrás de Sansão, Pegasus e Spirit, mas à frente de Rocinante. Portanto, Pesadelo está em quarto lugar. Rocinante é o único cavalo que resta. Como ele está atrás de todos os outros cavalos, ele está em último lugar. 11. Considere a seguinte pesquisa conduzida em um pet shop com 200 clientes, abordando suas preferências em relação aos serviços oferecidos para seus animais de estimação. Durante a coleta de dados, foram registradas as preferências individuais de cada cliente. Os resultados obtidos são os seguintes: 112 entrevistados afirmaram utilizar os serviços do pet shop para banho, 62 entrevistados revelaram apreciar tanto o serviço de banho quanto de tosa. Um total de 58 entrevistados não expressou preferência por nenhum dos serviços, seja banho ou tosa. O número de entrevistados que demonstram uma preferência exclusiva pelo serviço de tosa é de A. 232, B. 30, C. 92, D. 122, E. 142. Resposta: B. 30. Para encontrar o número de entrevistados que preferem exclusivamente o serviço de tosa, subtraímos o número total de entrevistados pelo número que prefere apenas o banho. Número de entrevistados que preferem apenas o serviço de tosa. 200 menos 112 menos 58 é igual a 30. 12. Em 2024, o primeiro dia de junho será em um sábado. O último dia de julho ocorrerá em uma A. Quinta-feira, B. Segunda-feira, C. Terça-feira, D. Quarta-feira, E. Sexta-feira. Resposta: D. Quarta-feira. Sabemos que junho tem 30 dias e começa em um sábado. Portanto, junho termina em um domingo, como julho tem 31 dias, e sabendo que junho termina em um domingo, podemos simplesmente adicionar 31 dias a partir do domingo para descobrir o dia da semana em que termina julho. 30 dias levariam exatamente 4 semanas, 28 dias, deixando 3 dias restantes. Portanto, adicionando mais um dia, temos 4 semanas e 3 dias, o que nos leva à quarta-feira. 13. A sequência de números 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. É conhecida como sequência de Fibonacci. Com base nessa sequência, é correto afirmar que a soma do nono termo com o 11º termo é igual ao 10º termo. B. O nono termo corresponde ao número 34. C. A diferença entre o 11º termo e o 10º termo é igual ao nono termo. D. Toda a sequência é composta por números primos. E. O 10º termo da sequência é igual à soma dos 3 termos anteriores. Resposta: C. A diferença entre o 11º termo e o 10º termo é igual ao nono termo. C. Diferença entre o 11º termo e o 10º termo. 55 menos 34 é igual a 21. 21 é o nono termo. A sequência de Fibonacci é uma sequência de números em que cada termo subsequente é a soma dos 2 termos anteriores. A sequência começa com 0 e 1, e os próximos números são encontrados adicionando os 2 números anteriores. Aqui estão os primeiros números da sequência de Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. A soma do nono termo com o 11º termo é 21 mais 55 é igual a 76, que não é igual ao 10º termo 34. B. O nono termo é 21. D. O sétimo termo é 8,
que não é primo, é a soma dos três termos anteriores ao décimo é 21 mais 13 mais 8 é igual a 42, que não é igual ao décimo termo 34. 14. Em um estacionamento de uma loja, há um total de 50 vagas disponíveis para carros e motos. Considerando que todas essas vagas estão ocupadas, resultando em um total de 152 pneus, sem incluir os estepes. A quantidade de motos presentes no estacionamento é de A, 27, B, 23, C, 25, D, 26, E, 24. Resposta: E, 24, seja seu número de carros e M o número de motos. Como há um total de 50 vagas ocupadas, temos a seguinte equação: C mais M igual a 50. Além disso, cada carro tem 4 pneus e cada moto tem 2 pneus. Como o total de pneus é 152, temos outra equação: 4C mais 2M igual a 152. Agora, podemos resolver esse sistema de equações para encontrar o número de motos M. Vamos começar eliminando a variável C multiplicando a primeira equação por 4 e subtraindo A da segunda equação, 4C menos 4C, 4M menos 2M 200 menos 152 é igual a 2M que é igual a 48. Agora, dividindo 48 por 2, obtemos M igual a 24. 15. Which auxiliary verb is used to form the present perfect tense in English? A. Can you believe I have finished my homework already? B. I might have forgotten to turn off the stove. C. I will have completed my project by tomorrow. D. She has traveled to many countries. E. He was finished with his work when I arrived. Answer. D. She has traveled to many countries. In English, the present perfect tense is formed using the auxiliary verb have or has when the subject is third person singular, followed by the past participle of the main verb. In this case, has is the auxiliary verb used with the subject she, followed by the past participle traveled, indicating an action that started in the past and has relevance to the present moment. 16. Which form of the verb to go is correct for the pronoun I in the present simple tense? A. I am going to the store. B. I goes to the gym every morning. C. I go to school by bus. D. I have gone to the beach last weekend. E. I went to the party yesterday. Answer. C. I go to school by bus. In the present simple tense, when the subject is I, we use the base form of the verb. 17. Which word refers to a place where books are kept for borrowing? A. I need to buy some groceries, so I'm going to the supermarket. B. I'm going to the library to borrow some books for my research paper. C. My friend works at the hospital as a nurse. D. Let's go to the restaurant for dinner tonight. E. We had a picnic in the park last weekend. Answer. B. I'm going to the library to borrow some books for my research paper. A library is a place where books are kept for borrowing, studying, or reading. 18. ¿Cuál es el adjetivo incorrecto que sustituya aburrido en la frase el libro que leí ayer era muy aburrido? A. Tedioso. B. Monótono. C. Pesado. D. Fastidioso. E. Entretenido. Respuesta. Entretenido. Entretenido es el antónimo adecuado de aburrido, ya que indica que el libro fue interesante y divertido de leer. 19. ¿Cuál es el adjetivo incorrecto que sustituya su en la frase su perro es muy juguetón? A. Suyo. B. Nuestro. C. Mi. D. Su. E. Tú. Respuesta. A. Suyo. Suyo es un pronombre posesivo de la tercera persona singular, no un adjetivo posesivo como se requiere en la pregunta. 20. En el parque, aquel hombre que llevaba el sombrero rojo estaba alimentando a los patos en el lago. En esta frase, ¿a qué palabra se refiere el pronombre aquel? A. Parque. B. Hombre. C. Sombrero. D. Lago. E. Patos. Respuesta. B. Hombre. El pronombre aquel se utiliza para señalar o referirse a un sustantivo previamente mencionado, en este caso, hombre. Cuando se dice aquel hombre que llevaba el sombrero rojo, se está haciendo referencia a un hombre específico que fue previamente mencionado que está ubicado en una posición más alejada en el espacio o en el tiempo,